Veja se já está aparecendo para você. Tá bem a imagem ou tá pegando? Bom dia, irmãos. Você que já está entrando aí, fica o nosso convite para que você chame os demais irmãos para participarem conosco nesse momento. Queremos hoje falar de algo importante para nós, amém? E nós vamos falar hoje de Gog e Magog. Então, se você puder, convida aí todos que desejam entrar, participar da nossa aula. Se você conhece um irmão, se você conhece alguém, vai lá, indica o link do Ministério Chama, para que ele possa participar então desse momento. Amém? Mas eu gostaria de orar antes de nós iniciarmos a aula propriamente dito. Pai, nós queremos te agradecer por este dia. Te agradecer, Senhor, pelo momento que nós estamos aqui diante de ti. E dizer, Senhor, que tudo que fazemos é para ti. Nada foge do teu controle, ó Pai. Nada foge da tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, vem de encontro neste momento, realizando todo o teu querer, todo o teu agir, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo isto, ó Pai, e entregamos cada palavra diante das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amados? Então hoje nós queremos falar um pouco sobre Gog e Magog. Pastor, mas espera aí, onde é que está isso na Bíblia, né? Qual é o momento que a Bíblia fala sobre esse tema? Amados, a Bíblia vai nos ensinar sobre Gog e Magog, e nós popularmente vamos entender que Gog e Magog aparece em 3 ocasiões. Ele fala sobre 3 grandes guerras, e assim pelo menos é dividido por grande parte dos estudiosos. Um primeiro momento, nós falamos sobre um pouco antes da tribulação, né? Alguns até chamam esse momento e dizem, olha, não, esse momento ele fala sobre a guerra do livro de Salmos, mais especificamente o livro de Salmos, no capítulo 83. E alguns dizem, não, além disso ainda já envolve o livro de Ezequiel, né, no capítulo 38 e 39. E nós temos também uma segunda guerra, e eu particularmente não gosto de chamar essa segunda guerra de Gog e Magog, porque ela é uma guerra que vai acontecer lá no fim da tribulação. Então, a primeira delas, um pouco antes da tribulação. A segunda delas, perto do fim da tribulação. E a terceira delas, vocês vão se lembrar que nós falamos do milênio, e que após os 1000 anos, Deus iria fazer o quê? Deus iria entrar por meio de Jesus sobre a terra, decretar ali então a guerra entre o remanescente dos 1000 anos, ou seja, entre aqueles que iriam se levantar contra Deus e aqueles que seriam favoráveis a Deus, e essa seria então a guerra final, ok? O que nós queremos comentar hoje não é nem sobre a guerra do Armagedon, né, que alguns insistem em chamar de Gog e Magog, que é essa guerra, então, no final dos 7 anos, e nem falar propriamente da guerra que vai ter depois dos 1000 anos. Eu quero dar uma luz sobre essa guerra que vai acontecer
um pouco antes da tribulação. Pastor, mas qual o motivo de nós precisarmos aprender sobre Gog e Magog? Qual o motivo de nós entendermos isto? Primeiro, entenda que essa guerra ela é uma guerra estratégica. Para quê, pastor? Uma guerra estratégica para preparar o ambiente para a chegada do anticristo. Veja, nós comentamos entre nós que o anticristo não viria simplesmente num momento de prosperidade. Ele não viria num momento onde todos os governos estivessem bem, ok? Ele precisa chegar num ambiente de desesperança, num ambiente onde as pessoas estejam sem fé em toda a estrutura que existirá naquele tempo. E isso para nós também é um sinal. Por quê, pastor? Porque quando nós começarmos a avistar todas essas coisas, nós saberemos que estamos nos princípios das dores e a um passo da entrada na tribulação. E da maneira como nós cremos, se nós estamos a um passo na entrada da tribulação, possivelmente o arrebatamento também esteja a um passo, quem sabe até a 2 passos antes, então, dessa tribulação propriamente dita. Daí você pode me perguntar assim, mas pastor, será que estamos tão perto assim? Será que não é algo mais distante? Não, amados. Veja, esta semana eu publiquei lá no meu Facebook uma experiência que os japoneses fizeram. Eles criaram um sistema 3D com aqueles óculos muito comuns de jogos e ali eles criaram uma imagem virtual de uma criança que já havia falecido. Depois, se você quiser, acessa lá o Facebook do seu pastor e veja lá o último vídeo, ou penúltimo vídeo que nós postamos. E aquela mãe então põe aquele óculos virtual e ela começa a interagir com a imagem daquela criança, que no caso seria a criança dela que faleceu há um tempo atrás. E você vê toda aquela comoção da mãe, a mãe tentando tocar a criança, ainda que virtualmente, estabelecendo uma relação de conversa com a criança. E nós podemos dizer, nossa, mas pastor, isso é muito bacana, porque uma mãe que tinha saudades da sua filha que faleceu, pode tocar agora a criança, pode agora interagir com esta criança. Mas eu sempre digo para vocês que vocês precisam ir além. Vocês não podem só olhar a parte bela da coisa. Lembra que eu falei que lá em Apocalipse, mais precisamente no capítulo 14, vai falar sobre a imagem da besta. E nós vimos lá que quando ele vai falar, ele diz bem claramente, quem receber a marca, ou na mão direita, ou da fronte, ou adorar a imagem da besta. E daí eu postei esse vídeo dizendo, olha, tudo está sendo preparado para que essa imagem da besta possa ser acessível, seja por 3D, seja por uma tecnologia ainda mais avançada que a 3D, mas que muito facilmente qualquer pessoa, da sua casa, da sua residência, do seu país, da sua cidade, vai poder acessar essa imagem do anticristo e vai poder interagir com essa imagem e, como diz a Bíblia, adorá-lo, cultuá-lo e assim ser colocado no grupo daqueles que recebem a marca da besta. Muito bem, isso nos é um sinal então. Daí você vai falar, puxa pastor, mas e aí? E aí que o jornal É o País, no caso é o País do Brasil mesmo, não da Espanha, ele faz uma publicação o seguinte, ele diz, olha, que depois do coronavírus, nós percebemos a necessidade
de uma constituição mundial. Aí você vai falar, pastor, qual é o problema? O problema é o seguinte: quando você vê que eles estão fechando o cerco e dizendo que nós precisamos de uma lei mundial, porque a Constituição é a lei máxima de um país, e agora eles estão dizendo, olha, não é mais a Constituição brasileira, não é mais a Constituição italiana, nem a francesa, nem a espanhola, é a Constituição mundial, onde todos irão observar uma Constituição única, onde todos irão observar uma lei única. E isso saiu no jornal. Sob que alegação, pastor? Dizendo que dessa forma, no caso de uma pandemia, no caso de uma catástrofe mundial, seria muito mais fácil reger os países, reger os povos, dizendo, olha, diante dessa pandemia, diante dessa situação, nós vamos tomar essa e aquela atitude, mas, como seu pastor sempre ensina a você, você não pode ficar dentro da caixinha, você não pode ser bitolado, você tem que ir além. Se você vai na ideia deles, tudo parece bom. Puxa, seria bom uma Constituição Mundial. Seria bom que tivesse uma lei que fosse a mesma para todos os povos. Seria bom que tivesse um dinheiro igual para todos os povos. Seja ele o Bitcoin, um dinheiro virtual, ou seja ele o dinheiro que fosse. Mas, amados, entenda que existe um porém por detrás de tudo isso, ok? Existe uma estrutura que está visando a chegada de alguém que vai liderar essa Constituição Mundial, de alguém que vai liderar essa política mundial, que é o anticristo. Mas veja, diante de todos esses fatos e de alguns acidentes naturais que nós já comentamos aqui, que eu acredito que vai acontecer mesmo antes da tribulação, e que nós chamamos de princípio das dores, há um fato muito importante. Esta guerra que nós iremos relatar hoje. E se nós não conseguimos finalizar toda ela hoje, não se preocupem, nós pegamos a semana que vem, sem problema algum. O importante é que você entenda a ideia dela. Por quê, pastor? Porque uma vez você visualizando os sinais dela, você vai ficar atento com ela. E estando atento com ela, você vai saber que o tempo de Deus está se aproximando. Eu quero começar já citando um rabino que chama Haim Valoshnever. No meados do século XIX, ou seja, lá pela casa de 1850, 1860, ele deixou escrito para alguns líderes da religião judaica a seguinte menção. E daí você vai falar, pastor, por que citar a menção de Haim? Porque esse rabino foi um dos rabinos mais respeitados daquele tempo. E até hoje, a voz dele ecoa no povo israelita. Daí você vai falar, mas pastor, e daí? Ele não é um cristão, ele não é um evangélico, mas amados, entenda que nós estamos falando de que guerra? De Gog e Magog. E nós falamos que aonde está a base dela na Bíblia? Salmos capítulo 83 e principalmente Ezequiel 38, principalmente a partir do versículo 20 em diante, até o início de Ezequiel 39, os primeiros versículos. Então veja, você aí já vai fazer o seguinte pensamento. Bom, Salmos está no Velho Testamento. Ezequiel está no Velho Testamento. E quem mais conhece de Velho Testamento, além do povo judeu? Né? Nós sabemos que nós temos evangélicos, povos cristãos que estudam demais a Bíblia, mas a gente tem que respeitar em muito
os estudos do povo judeu a respeito do Velho Testamento, que eles assim não chamam, porque eles não têm o Novo, mas que eu coloco nessa linguagem para facilitar a nossa vida, ok? Então veja o que esse rabino, Haim Voloshinever, disse. Quando vir de ver, né, o exército russo começar a se mover para o sul e entrar na Turquia, vista tuas roupas de sábado e se prepare para receber o Messias. E aí a gente precisa lançar uma luz sobre isso, porque ele faz a interpretação no conceito judaico. O que ele está dizendo aqui? Olha, nós estamos esperando o Messias. Mas lembra do que o pastor falou para vocês? Quem vai ser inicialmente para eles o Messias? Quem eles vão se enganar acreditando ser o Messias? O anticristo. Então veja, ele está dando uma dica. Quando você ver o exército russo começando a se mover para o sul e entrar na Turquia, vista as roupas de sábado, lembra o assunto do sábado, da importância do sábado para o Senhor, da importância do sábado para os judeus. Eles estão dizendo, olha, fique atento, fique preparado, porque algo está proeminente, ele diz, a chegada do Messias. Vamos traduzir isso aqui para nossa linguagem. Ele está dizendo assim, quando você perceber que for acontecer a guerra de Gog e Magog, quando você perceber que for acontecer a guerra descrita em Ezequiel 38 e 39, está chegando o tempo do anticristo se manifestar. Mas pastor, se está tão próximo, ele já não pode estar por aí? Sim, amados. Só que até hoje ele se apresenta como um homem. Eu já relatei aqui a minha opinião e até dizendo para vocês, olha, eu acredito que um determinado presidente europeu possa ser esse homem. É claro, nós não podemos dar 100% de certeza, mas é uma opinião minha e de muitos. Agora, por enquanto, ele é apenas um homem, ele é apenas um político proeminente que está preparando o caminho. Por enquanto, ele não se apresentou como o anticristo. Por enquanto, ele não recebeu o poder do dragão, ou seja, de Satanás, como nós já ensinamos nas outras aulas. Estão lembrados? Muito bem. Só que, quando a Rússia se aproximar para essa guerra, entrar pela Turquia para alcançar Israel, entenda que o tempo está muito próximo. E daí você pode dizer assim, pastor, mas peraí, não era um preconceito quanto à Rússia? Por que a Rússia? Então vamos entender um pouco do porquê a maioria dos estudiosos, e inclusive dos judeus, acreditam que a Rússia vai ser um desses países relatados ali, né, em Ezequiel. Bom, não preciso dizer que o capítulo 38 e 39, que vai do versículo 1 do 39 até o versículo 8, vai falar exatamente a respeito dessa guerra, certo? Mas aí a gente precisa construir, né, um pensamento, construir uma ideia, para que vocês entendam como nós chegamos na Rússia e como esses homens chegaram na Rússia e alguns outros países afins, ok? Você vai se lembrar que o seu pastor, ou se você não estava conosco nesse tempo, vou aqui te dar uma luz. Quando Deus começa a levantar reis em Israel, você vai se lembrar que 3 reis tinham o domínio sobre todo Israel, ok? Quem eram eles? Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, devido aos pecados de Salomão, aos erros de Salomão, Deus divide Israel em 2.
Enquanto Israel era um, eles chamavam aquilo de um reino único, um reino unido. Depois que se dividiu em dois, a parte ao norte, que era formada por 10 das 12 tribos, se chamou Reino do Norte. Por que Reino do Norte? Porque ele estava mais ao norte. E as duas tribos que ficavam mais ao sul vão formar o Reino do Sul. Aí você vai me dizer o seguinte: pastor, espera aí, por que essa divisão? Por que não 6 ou 6? Se tinham 12, não seria mais correto 6 para cada lado? Não. Entenda que Deus mantém Judá, porque Judá era a promessa com Davi, Davi era da casa de Judá. Só que Jerusalém, que era a capital da promessa, ficava onde? Bem na divisória entre Judá e Benjamim. Então, Jerusalém, ele pegava uma parte do reino, Jerusalém pegava uma parte ali da tribo de Benjamim e pegava também uma parte de Judá. Então Deus preserva essas duas tribos unidas conjuntamente, né? Curiosamente, também vale dizer que o único que não se levantou contra José lá no Egito foi o seu irmão caçula, ok? Óbvio. E quem era esse irmão caçula? Benjamim. E José é uma figura, uma pré-figura da imagem de quem futuramente? De Jesus Cristo, ok? Mas tudo bem. Então nós temos 10 tribos ao reino do norte e 2 tribos ao reino do sul, ok? Essas 10 tribos que ficam no reino do norte, elas tiveram uma série de reis, mas reis extremamente perversos. A Bíblia diz que não houve um rei sequer do reino do norte que fosse bom. Mas o que Deus faz? Após passar 200 e poucos anos tentando convencer esse povo de que eles deveriam adorar ao Deus verdadeiro, Deus então diz: olha, eles vão passar por um estreito. E Sargão II da Assíria invade esse reino do norte, o destrói, e muitos ali morrem, muitos ali vão ser dispersos pelo mundo afora, e pouco remanescente fica ali naquele ambiente. Como é que eu chamo essa saída deles daquele lugar? Diáspora. Vai gravando isso. Pastor, diáspora? Sim. E para onde eles vão? Eles vão para aquilo que era conhecido como mundo naquele tempo. Você compreende que eles não poderiam vir para a América? Porque a América não era nem conhecida, pelo menos daqueles povos. Ah, o terreno da América já existia, pastor. Claro que existia. Mas não era conhecido daquele povo do mundo antigo. Ok? Muito bem. Então entenda que das tribos do Reino do Norte foram espalhados sobre a terra, mas que Deus também tem uma promessa. E mais adiante você vai se lembrar que no sul, Deus vai permitir que eles sejam levados cativos da Babilônia, ok? Vai gravando isso. Quando se trata do Reino do Sul, amado, você vai se lembrar que, diferente do que alguns pensam, que a Babilônia chegou lá e já levou todo mundo junto, nós tivemos 3 levas cativas. Uma que foi sob o comando de Esdras, outra sob o comando de Neemias e outra de Zorobabel.
Então, o cativeiro do sul, ele se divide em 3 momentos. Mas você vai se lembrar que esses homens, então, são descritos ali como aqueles que reconstruíram novamente Jerusalém, o templo de Jerusalém e toda a sua estrutura. E quando Jesus vem sobre a terra, o que Jesus disse que ia ser destruído? O templo, não ia ficar pedra sobre pedra. Mas que templo é esse? Esse novo templo que tinha sido reconstruído. Ok? Vai gravando isso. Quando Jesus diz isso, o que Jesus estava prevendo? Que no ano 70 depois de Cristo, pouquinho tempo depois da morte de Cristo, aproximadamente uns 40 anos após a morte de Cristo, esse povo novamente ia sofrer uma segunda dispersão. Mas fique atento. A primeira dispersão, ou seja, a primeira diáspora, foi do reino do norte. E eles foram espalhados por toda a Europa, por parte da Ásia. Mas agora, quem é que vai ser espalhado? Quem é que vai ser lançado fora? O que nós conhecíamos como reino do sul. Você já está se localizando, você está dizendo, pastor, por causa dessas diásporas, nós temos judeus no mundo todo. Nós temos não só judeus, mas povos das 12 tribos no mundo todo. Está lembrado disso? Muito bem. Tudo isso que eu estou falando é para te localizar na onde nós estamos entrando. E para você entender aonde Deus quer chegar. Muito bem. Então nós podemos dizer que teve uma dispersão assíria no reino do norte e uma dispersão romana na época dos romanos, lá com os judeus, ok? Você vai se lembrar que o pastor citou para vocês Ezequiel 37. E muita gente, como eu já falei em nossas aulas, leem Ezequiel 37, gostam lá da história do vale dos ossos secos. E muitos pregadores usam isso para dizer, olha, você que está com problema financeiro, você que está com isso, ainda que teus ossos estejam secos, Deus vai te ressuscitar, Deus vai fazer, Deus vai babar. O mais importante não é isso. O mais importante é que Ezequiel 37 vai falar de Israel. Olha o que diz Ezequiel 37, 21, 22. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Pastor, espera aí. Para essa promessa se cumprir, Israel teria que estar entre os gentios, sim ou não? Sim. E para Israel estar entre os gentios, ele teria que ter sido disperso no mundo todo. E não foi isso que aconteceu? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Só que veja, a profecia diz, eu tomarei de Israel, os filhos de Israel, dentre os gentios. O que Deus está falando aqui? Que Deus vai trazer de volta o povo disperso. E daí aqui nós temos um outro grande sinal do fim dos tempos. Um outro grande sinal do que vai acontecer antes da tribulação propriamente dito. Pastor, antes da tribulação, amados, lembra que na tribulação quem vai ser o foco? Israel. Qual a cidade que mais vai ser focada na tribulação? Jerusalém. Por quê? Porque os judeus vão ter voltado para lá. Porque os povos que estavam no mundo todo e que eram judeus vão ter voltado para aquela terra, ok? E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Opa! Não é isso que aconteceu
estão lembrados de 1948, que seu pastor já citou aqui. Israel tinha sido destruído desde o ano 70. Não se ouvia falar de uma nação de Israel. Não existia um Israel geográfico, não existia um Israel político, não existia um Israel religioso, estavam tudo espalhado. Mas em 48, eles proclamam a independência de Israel. Cumpriu ou não cumpriu Ezequiel 37? Que o povo de Israel, que estava disperso pelo mundo, voltaria para Jerusalém. Muito bem. Agora, veja, pastor, se o senhor pudesse dar um outro nome para essa guerra de Gog e Magog. Não posso te confirmar isso, mas para que você entenda melhor, seria como a equivalência de uma terceira guerra mundial. Então nós tivemos duas grandes guerras e agora nós teríamos uma terceira. Biblicamente, nós não acreditamos que todos os países nessa primeira guerra, antes da tribulação, vão ser envolvidos. Nem todos vão ser envolvidos, ok? Mas nós vamos descobrir que vai haver uma confederação de nações que virá do norte. Pastor, do norte. Eu sempre tenho dúvida, pastor. Norte do quê? Grave isso, amados. Sempre quando você for ler a Bíblia, lembre que o foco é quem? Israel. E onde é o marco zero da Bíblia? Pastor, será que é a cidade de São Paulo? Será que é Washington? Não. O marco zero da Bíblia é Jerusalém. Então, ainda que em alguns versículos a Bíblia, quando relata ao norte, ao sul, e você diga, mas ao norte e ao sul do quê? Você tem que saber que está falando de Israel e até mais especificamente de Jerusalém. Então você que tem uma ideia do mapa geral na sua mente, você vai parar e vai dizer, espera aí, guerra de Gog e Magog. O pastor já nos ensinou que biblicamente vai ter uma confederação de nações que virão do norte. Do norte da onde? De Israel. Opa! Então, na guerra de Gog e Magog, ela não tem relação, por exemplo, com o Brasil. Porque o Brasil está ao sul. Ela não tem relação, propriamente dito, com os países que estão na África. Pelo menos não vão desempenhar um papel primordial. Se vão auxiliar de alguma forma, não sabemos, mas não vão desempenhar um papel primordial. Mas aonde está a Rússia? Ao norte. Ok? Muito bem. E daí esse rabino vem e diz isso. Então eu vou descobrir o seguinte. A maioria dos religiosos mesmos, tá? Eu não estou falando daquele povo de Israel hoje, que está ali e que não segue religião nenhuma, que simplesmente são israelitas porque nasceram em Israel. Mas são tão ocidentalizados que simplesmente não estão ligados a nada. Eu estou falando daqueles que levam a sério os preceitos judaicos, as verdades judaicas. Eles falam muito claro, olha, um dos países vai ser a Rússia. Só que você vai verificar e vai descobrir que quando o seu pastor ensinou vocês sobre a guerra do Armagedon, o que seu pastor falou para vocês? Que na guerra do Armagedon nós íamos ter um sinal. Lembra? Que o rio Eufrates secaria. E secaria por quê, pastor? Para que os povos daquela região mais ao norte pudessem entrar em linha reta para Israel. Mas aqui, anterior a esse secar,
nós temos o que, pastor? Nós temos alguns impedimentos em linha reta, ok? Não é só descer em linha reta do norte para o sul. Eles vão ter que fazer um desvio. E daí você vai descobrir que tem um país que é extremamente estratégico, que é a Turquia. Você vai dizer, pastor, por que a Turquia é estratégica? Porque ela está entre esses países. Essa Turquia é um caminho para a entrada em Israel. O segundo ponto importante é que a Turquia é hoje o único país que tem parte na Europa e parte na Ásia, né? Em termos de localização, ok? A Rússia também, claro, né? Mas pensando próximo ali de Israel, é o país favorável a isso. Muito bem. Agora, quando nós vamos estudar os generais, a parte do exército de Israel, teve um general de nome Moshe Dayan, de 1968, que ele deixa bem claro que a guerra que nós vamos ter agora não vai ser propriamente dita contra os árabes, mas contra os russos, ou seja, o foco principal vai ser a Rússia. Então, tanto os líderes religiosos quanto os líderes do exército, eles acreditam que a Rússia vai desempenhar esse grande papel. E quando eles verem esse sinal, eles vão dizer, o Mashiach está se preparando. Não preciso nem dizer para vocês que, curiosamente, aonde nós tivemos o país de grande proeminência do ateísmo, do comunismo, você vai dizer, a União Soviética, pastor. Pois é, mas o que era a antiga União Soviética antes da década de 90, propriamente dito? A antiga União Soviética, ela era composta pelo país líder Rússia e seus agregados, ok? Depois que a União Soviética se desfaz, União Soviética, ou seja, União de Países Socialistas se desfaz, quem que vai ficar como a base principal? A Rússia. Muito bem. Então fique atento, que a Rússia foi, de 1917 até o final da década de 80, um país comunista e um país ateísta, onde milhões de cristãos morreram, foram perseguidos. E aonde foi difundido o que? O socialismo, o comunismo. Por isso que o seu pastor não recomenda que você, cristão, tenha uma visão comunista, uma visão socialista, porque biblicamente nós não temos nessa visão uma visão de Deus, ok? Muito bem, então você sacou que a Rússia vai desempenhar um fator importante, ok? Muito bem, mas pastor, o porquê? Vai haver atritos? Porque Israel tem uma série de riquezas minerais debaixo do seu solo, ok? Muito bem. Agora, vamos começar então a lançar um pouco de luz sobre essa visão de Gog e Magog. Na língua suméria, ou dos sumerianos, lá dos sumérios, a palavra Gog significava trevas. Enquanto Deus estava falando de Gog, ele estava falando de quem então? Daquele homem que representaria trevas. E quando ele fala então de Magog, que era a terra de Gog,
Ele está falando de que terra? A terra das trevas. Ah, mas pastor, então nós não podemos nos dar bem com os russos, nós temos que odiá-los. Não, amados. Eu quero que todos os russos se convertam, que aceitem Jesus como Salvador. Mas a verdade é que a Bíblia diz que esse país vai desempenhar um grande papel nessa guerra. Ok? Ah, não, mas pastor, veja, o Putin é um camarada que me parece ser muito tranquilo, cristão, ortodoxo. Não vá nessa conversa. Ok? Muito bem. Agora, vamos fazer um auxílio de Gênesis 10. A gente chama Gênesis 10 de o índice das nações. Por quê? Porque todas as nações saíram daquele grupo que está lá em Gênesis 10. Que grupo é esse, pastor? Noé teve 3 filhos, certo? Sem, Jafé e Cão. Ok? Ah, pastor, só esses 3 filhos? Não, estou pegando os 3 que a Bíblia cita como principais. Os 3 que a Bíblia diz que vão dar origem aos grandes povos, ok? Agora veja, com exceção de Gog, Magog e a Pérsia, todos os outros povos são o quê? Netos de Noé, ok? Então se não é filho, é neto ou bisneto até, ok? Para você entender, Sem vai gerar quem? Os semitas, ok? Mas, pastor, quem são os semitas? Os judeus, os árabes. E Jafé, pastor? Jafé vai gerar quem? Os europeus ocidentais, orientais, né? Os orientais, parte então desses asiáticos. E o filho Cão vai gerar, de uma maneira geral, os povos da África, ok? Então por isso que Gênesis 10 é um índice das nações. E por isso que Gênesis 10, ele vai nos auxiliar a entender da onde vêm esses camaradas, ok? Mas há na história alguns historiadores lá do passado que vão nos ajudar um pouco nessa história. Por exemplo, nós temos Heródoto, que no século mais ou menos V a.C., ele foi considerado o pai da história. E ele vai falar dos povos citos. Opa, qual é o problema? Que nós vamos descobrir que os povos citos são os russos. Flávio Joséfos, historiador judeu, ok? Vai mencionar esses povos. Plínio Jovem, 2 séculos depois de Cristo, vai mencionar esses povos e sua localização. Gesênio, Chamberlain, também vão falar sobre esses povos. Então, amados, nós estamos fundamentados na Bíblia primeiramente, e nós estamos fundamentados em historiadores de épocas muito remotas, e que tinham conhecimento dessas áreas, conhecimento desses locais, ok? Agora, Deus chama o príncipe de Gog. Então veja, uma coisa é o anticristo, não vá confundir. Tem gente que pega o príncipe de Gog e diz, o príncipe de Gog é o anticristo. Não, não é. Entenda que o anticristo vai desempenhar um papel, mas tem outros reis, outros príncipes, que vão desempenhar papéis importantes em auxílio da preparada para a chegada de anticristo, ou até em auxílio para a ação do anticristo. Deus chama esse príncipe de Gog de príncipe de Ros. O que significa Ros? Significa cabeça, ok? Então alguns eruditos entendem que Ros significa chefe, ok? Quem eram os citos que iriam originar a Rússia?
Os Rus. Quem eram os Rus, pastor? Os chefes, porque é um povo extremamente violento e que tinham características serem guerreiros e líderes. Muito bem. Mas ainda que você não queira ir nessa corrente de que eles seriam chefes, Rus, Rússia, parecido ou não? Ok? Rus também significa pico. Pico, por exemplo, de uma montanha, Rus, ou cabeça. Só que Rus também significa urso. Qual é o país na atualidade que tem como símbolo o urso? A Rússia. Pastor, será? Vai lá na internet depois e põe lá símbolo dos Jogos Olímpicos de 1972. Onde é que foi os Jogos Olímpicos de 72, pastor? Na Rússia. Veja qual é o símbolo que a Rússia põe. Um urso. Ok? Então veja que não são por acasos. Ok? Agora, quando se fala que Rus também é pico, eu estou falando que o pico é uma coisa que fica no alto, certo? Na parte mais elevada, no ponto proeminente. Quem é que vai sair de lá também? O príncipe de Meseque e Tubal, certo? Agora, depois nós vamos falar sobre isso. Só grave isso, ok? Você então está começando a se localizar da importância de alguns países. O pastor David Wilkerson, né? Ele teve, entre tantas as revelações, e esse pastor é um pastor muito importante, né? Do último século XX para inícios do século XXI, ele morreu aí, creio que há uns 2 anos atrás. Ele tem 2 grandes visões, né? Mas uma delas, ele fala sobre a cortina de ferro. Quem que era conhecido, pastor, como a cortina de ferro? A cortina intransponível. A Rússia. E ele fala também sobre a cortina de bambu. Quem era a cortina de bambu? Onde tinha muitos bambus, pastor? Antigamente, na China. Então vai se ligando, ó. A China hoje é um dos países que mais persegue os cristãos. A China hoje, até há pouco tempo atrás, era um país que dava uma abertura, mas está voltando a se fechar. A Turquia era um país que dava algum tipo de abertura, mas está voltando a se fechar. E a Rússia caminha no mesmo sentido. Mas esse homem, então, teve uma visão que, por exemplo, o muro de Berlim iria cair. Ok? Agora, pastor, o senhor falou de Meseque e Tubal. Já entendi, Rus é Rússia. E esses outros personagens que a Bíblia fala, por exemplo, Meseque e Tubal, que vão ter um papel também importante nesse tempo. Meseque era neto de Noé. Por parte de quem, pastor? Por parte de Jafé. Vai gravando isso. Agora, sabe o que originou esse nome Meseque? Originou a palavra musque. Sabe o que significa mosques? Que vem de musque, no grego. E que depois vai virar Moscove. Ó, Moscove, lembra alguma coisa? Moscou. Onde fica Moscou? Na Rússia. É a capital da Rússia. Muito bem. Então, olha como tudo vai convergindo para a Rússia. E Tubal, pastor? Tubal também era neto de Noé.
e também veio da linhagem do filho Jafé, ok? A palavra Tubal, ela vai dar origem a Tubali, que depois de Tubali vai virar Toboski. Pastor, mas hoje a aula está tendo muitas informações, né, pastor? São muito importantes, como que eu vou gravar tudo isso? Amados, vai ficar gravado. Essa é a vantagem da aula online. Pega lá, depois faz um estudo sobre isso, se te interessar. Agora, Tobolski, você vai dizer, pastor, não me lembro nada de Tobolski. Deixa o pastor contar um pouquinho da história. A Rússia antiga, a Rússia mais precisamente oriental, ela tinha até o século 17 e 18 como a principal cidade Tobolsk. Ok? Da onde nós estamos falando de novo de quem? Da Rússia. Mesec é Rússia, Tubal é Rússia, Ros é Rússia. Você ainda está com dúvida que a Rússia vai desempenhar um papel importante na guerra de Gog e Magog? Pastor, e daí? E daí que se você ouvir falar que a Rússia está fazendo certas alianças, está fazendo certas medidas, entenda e ponha a barba de molho, porque estamos muito próximos do tempo do arrebatamento. Pastor, que outro país a Bíblia vai citar nesse grupo dessa grande guerra? A Pérsia. E o pastor seu já ensinou. Lembra lá na visão de Daniel? Na visão de Daniel, Daniel vai ver, né? E vai traduzir o sonho de alguns reis ali. E vai falar sobre alguns animais. Entre eles o leopardo, que ele diz que representa a Grécia. Ele vai falar do leão alado, ou seja, o leão com asas, que representa a Babilônia. Agora, quem ele diz que representa o urso? A Pérsia. Pastor, na atualidade, o país que é representado pelos ursos é a Rússia. Na antiguidade, a Pérsia. Pastor, mas a Pérsia nem existe. Pois ela existiu até 1935. E depois mudou seu nome para quê, pastor? Irã. Pastor, estamos se localizando. Guerra de Gog e Magog. Rússia, principal. Estou vendo o levantar da Turquia. Estou vendo o levantar do Irã. Vai ficando atento com esses países. Agora, quem são os iranianos, pastor? Eles nada mais são do que os arianos. Pastor, eles não são árabes? Engraçado, né? A maioria das pessoas, quando falam em Irã, elas falam, o Irã é árabe. Não é. Não é, pastor? Não. Os arianos, como nós chamamos esse povo, eles falam persa. Por que o persa, pastor? Porque eles vieram da onde? Quem era o Irã? A Pérsia, ok? Então veja que seu pastor está falando bem calmamente, bem detalhadamente, para você ver que nós não tiramos do nada essas coisas, ok? Esses povos, 95% deles são povos muçulmanos xiitas, ok? Então, pastor, são radicais ou não? São radicais. Pastor, então se eles não são árabes, o que une esses povos? A religião. Pastor, então eu chamar um povo árabe é uma coisa, e eu chamar a religião muçulmana é outra coisa. A religião muçulmana, ela vai além dos povos árabes. Exatamente. Lembra? Só que olha como o inimigo não é tolo. O inimigo sabia quem era Meseque, quem era Tubal.
O inimigo sabia quem era Rus, o inimigo sabia quem era Pérsia, afinal ele conhece a Bíblia. Sim ou não? Agora ele precisava criar um caminho para gerar essas situações. Qual a principal religião lá? Você conhece, é o islamismo, ok? O que eles aplicam, pastor? O Corão, certo? Daí você vai dizer, mas pastor, Alá, que é o Deus deles, não é o nosso Deus com outro nome? Não é, ok? Só para vocês terem uma ideia, Alá, né? Onde vem toda essa estrutura? Quando Maomé, lá no passado, em 622 depois de Cristo, recebe uma visão, né? Ele inicialmente achou que ele estava louco. Ele falou, não, isso aí não é de Deus, isso aí... Mas a mulher dele, que tinha bens, olha e diz, não, isso é uma visão de Deus. Por quê? Porque ele alega que o anjo Gilbrau, vai pegando a ideia, Gilbrau, Gilbrau era Gabriel. Olha como Satanás é astuto. Quem é que vai anunciar Jesus? Gabriel. Quem é que foi aparecer para Maomé? Gilbrau, que era Gabriel. Nós sabemos que não era Gabriel, ok? Estou falando o que eles alegam, ok? Nós sabemos que não era Deus que estava dando aquela visão, ok? Muito bem. Maomé era analfabeto, mas ele recebeu lá, segundo ele, de Gilbrau, algumas orientações. E os seus discípulos começam a escrever essas orientações que eles vão chamar de suratas. Essas suratas vão formar o Corão, ok? Vai entendendo a lógica da coisa. Agora, olhe como Satanás é astuto. O Corão diz que nenhum muçulmano pode ressuscitar lá no fim enquanto houver um judeu na face da terra. Olha que loucura. Então eles têm uma concepção, olha, vai ter um tempo final, vai ter uma ressurreição final, só que nós só vamos ressuscitar quando todos os judeus forem exterminados. Você acha que Deus seria o mesmo Deus Alá? Você acha que esse Gilbrau seria Gabriel? Será que Deus ia dizer, olha, vocês precisam exterminar todo o povo de Israel? Entende como a gente faz a separação de Alá e Deus? Entende como a gente diz porque Alá não é Deus? Ok? Agora, outra coisa. O islamismo, por exemplo, prega que todas as pessoas têm que ser islâmicas. Ok? E como é que funciona isso? Ou você se converte por bem, ou você se converte por mal. E eles vão te ameaçar. E se não obtendo o que eles quiserem, eles se matam. Existe uma guerra chamada Guerra Santa para eles, que é chamada de Jihad. Ok? E olha como Satanás é astuto. Satanás disse assim para eles, através do tal anjo Gilbrau, através do tal anjo que eles chamavam, que seria o mesmo anjo Gabriel, que se um desses homens, que em nome de converter outros povos, participar dessa guerra santa, ou seja, quem não se converter vai ser eliminado na navalha do Islã. Se esse homem perder a sua vida na jihad, ele não vai passar por nenhum processo, ele vai direto para o céu. É o que diz o conceito islâmico. Daí se imagina, o cara está pensando assim, bom, eu preciso matar os judeus para ter a ressurreição no final. Se eu participar da Guerra Santa e exterminar esses cristãos, esses judeus e tudo mais, eu vou direto para o paraíso sem passar por nada além disso. Está entendendo como Satanás vai preparando esses povos, vai preparando essas nações para essas guerras lá na frente?
Agora, Satanás também tinha que fazer umas outras coisas aí. Lá no passado, no meio dessas regiões, havia uma pedra, né, preta, que ficava nessa região aí da Caaba. E essa pedra, eles ficavam rodando em volta, certo? Porque eles acreditavam que ali ficavam 365 deuses. Quantos dias nós temos no ano? 365. Quantos deuses? 365. Só que daí Alá, segundo essa visão de Maomé, né, que era entre esses 365 deuses o Deus principal, né? Maomé vai ter a seguinte entendimento, ou entre aspas, a seguinte revelação: não pode haver imagens. Então tem que se destruir as imagens dos 365 deuses. Isso lá naquele tempo. Você imagina ele chegar e falar para aquele povo religioso que eles teriam que destruir 365 imagens ou milhares de imagens desses 365 deuses, inclusive a imagem de Alá. Ele foi reprimido. E de lá ele vai fugir de Meca e vai para Medina. Só que lá em Medina ele vai se fortalecer e vai voltar para Meca, já fortalecido. E lá ele vai entrar numa batalha com aquele povo da região e destruir todas as imagens que tinha naquela região, inclusive de Alá. Aí você vai falar, pastor, mas olha que coisa boa, pastor. Ele destruiu as imagens, ele destruiu a idolatria, inclusive Alá, para eles que é o Deus Supremo, não podia ter imagem, pastor. Não, deve ser Deus. É exatamente isso que Satanás quer fazer com nossas vidas. Ele quer criar uma ideia dentro de nós em que a gente se corrompa. Olha, mas isso aqui parece bom, isso aqui parece de Deus. Ele nunca vai botar 100% de mentira. Ele sempre pega uma verdade, lança uma porção de mentira, e você bem sabe que uma verdade com qualquer porção de mentira se torna uma mentira, ok? Muito bem. E o que mais que fala essa religião para você entender a sede desses caras, para você entender por que esses povos vão ajudar muitas vezes a Rússia, porque esses povos não vão pensar duas vezes em entregar suas vidas nessa batalha. Eles dizem que o cara que vai lá na jihad, que vai direto para o paraíso, chegando lá ele vai ter muitos atrativos, é o que comenta 4 sábios lá deles. Um deles diz o seguinte: vai ter muitas tâmaras no paraíso, para ter muita sombra. Então, você imagina para um povo que vive no deserto, um povo que vive debaixo de sol, sabe que vai ter no lugar muitas tâmaras para eles descansarem, as sombras das tâmaras. E não só muitas tâmaras, vai ter muita água. Imagina um povo que luta por água, agora saber que tem um paraíso que vai ter água à vontade. E detalhe, eles diziam o seguinte: cada homem que for para a guerra, cada homem que batalhar nessa jihad e for para o paraíso, depois vai receber 72 virgens. 72 virgens e ele ainda vai mais ousado, ele vai falar, e detalhe, ele vai receber as 72 virgens e a cada dia, ou seja, a cada amanhecer, essas virgens renovam a sua virgindade. Então elas são virgens eternas, porque eles têm aquelas 72 mulheres servindo eles, e no outro dia, de repente, por um milagre de Alá, elas se tornam virgem de novo, e novamente eles têm 72 virgens, e no outro dia de novo, virgens de novo. Amados, talvez você diga, mas pastor, e daí? Isso para mim não é, a parte sexual para mim não é a mais importante, pastor. Mas eu estou falando num conceito de mundo, ok? Eu estou falando num conceito de povos que
tem essa ideia principalmente associada da mulher como um elemento de satisfação, ok? Muito bem. Você acha que esses caras não vão para a batalha? Você acha que eles pensando que tem salvação, tem tâmara, tem água, tem mulher que se torna virgem todos os dias, eles vão ou não vão para a batalha? Vão. Ok? Muito bem. Eu falei para vocês também que tinha uma coisa que é muito interessante, que os muçulmanos do Irã, eles eram o quê? Ah, pastor, sunitas. Não, sunitas 4% só. E os xiitas, 95%. Pastor, entre sunita, que é menor, só 4%, e xiita, que é 95%, quem deles são radicais? Os xiitas. Então o que eu estou dizendo para vocês? Que o Irã é composto de 95% de pessoas extremamente radicais. E eu falei para vocês agora há pouco que qual era a regra deles? Que para entrar no céu, quem teria que ser exterminado? Todos os judeus. Lembra daquele presidente Arminajab, alguma coisa assim, não me lembro aqui o nome perfeito. O que ele dizia? Lá, esse ex-presidente do Irã, que Israel deveria ser exterminado do mapa. Você entende por que eles pensam assim? Você entende que para você que é loucura, para eles isso aí é uma verdade absoluta? Você entende como você humanamente não pode chegar neles e dizer, não, vamos pensar de outra forma? Você entende por que vai acontecer essa guerra de Gog e Magog e a Rússia vai ter apoio desses povos muçulmanos? E por que eu deixei isso para esse momento? Não falei antes dessas coisas para você entender o enredo total, para você entender a estrutura total. Agora eu falei também para vocês que Salmos 83 tinha uma íntima relação com isso. Agora olha Salmos 83, versículo 4, além daqueles outros versículos que falam sobre os outros povos. Vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Está na Bíblia. O que está na Bíblia, pastor? Que eles vão dizer o seguinte, vinde, risquemo-los. Risquemo-los quem, pastor? Israel. De entre as nações. Não haja mais memória de Israel. Meu amado, Israel vai ser perseguido. Já foi perseguido em todas essas gerações. Mas vai ser perseguido nessa guerra. Vai ser perseguido na tribulação. Depois do milênio, vai ter uma guerra final. Quem vai entrar em confronto? Quem vão tentar destruir com toda a gana possível? O povo de Deus. Ok? Para você ter uma ideia, e isso não vem de agora, você vai se lembrar, por exemplo, do Holocausto. Quem que Hitler queria exterminar? Quem que era o foco de Hitler? Ah, Hitler estava atacando vários países. Não, mas o foco era quem? Os judeus. Quantos eles exterminou, pastor? 6 milhões de judeus. O problema é que você vai dizer assim, ah, pastor, mas nós no Brasil temos 200 milhões, ainda sobraria 194 mil. Nós temos 210, ainda sobraria 200 e poucos milhões, pastor. Mas você imagina o que nós tínhamos do judeu na época, que não era muito além disso, exterminar 6 milhões. Eles quase conseguiram a meta antes. E por que não conseguiram? Porque Deus não permitiu. E por que eles não vão conseguir em Gog e Magog? Porque Deus não vai permitir. E por que eles não vão conseguir em Armagedon? Porque Deus não vai permitir. Porque Deus tem uma aliança eterna com Israel. Tanto que o presidente dos Estados Unidos, né, na época, num dos períodos aí, ele dos Estados Unidos, da Inglaterra agora, não me vem à mente, depois eu confirmo, amados, mas o nome dele era Eisenhower. Ele pediu que o holocausto fosse filmado.
É por isso que hoje você consegue ir hoje não é nem mais locadora, né? Mas no YouTube e colocar lá Holocausto. E você vê aqueles judeus magrinhos que nem um palito. Você vê aqueles judeus jogados ali com caminhões e fazendo uma montanha de corpos de judeus. Porque Eisenhower mandou filmar. E daí você vai falar, nossa, que cara macabro, né, pastor? Que cara macabro, filmar o Holocausto, filmar a morte desses homens, não. Porque olha a inteligência desse homem. Ele diz, sabe por que eu preciso filmar? Porque lá no futuro vai ter um bando de louco que vai alegar que o Holocausto não existiu. Sabe aqueles comunistas? Sabe aqueles socialistas que invertem a história e às vezes escrevem o seu livro de história? Mas aqui não dá, porque está descrito, ok? Muito bem. Pastor, e aí? E aí que Ezequiel também vai falar sobre um outro povo. Cush. Quem é Cush, pastor? A Etiópia, ok? E os povos que habitam o norte da África, ok? Muito bem, então, pastor, Deus está mostrando que esses povos irão se unir em uma liga, em uma confederação para atacar Israel, sim. Mas quem vai desempenhar o papel primordial é o povo do norte. É o povo que está ao norte de Israel, que é a Rússia. Os demais vão ser como apoio. Qual a participação de cada um? Nós não podemos dizer. Não dá aqui para nós definirmos os detalhes, ok? Mas nós sabemos que vão. E daí você vai dizer, mas pastor, qual a ligação desses povos? Vá lá estudar um pouco o norte da África e você vai descobrir que qual é o predomínio da religião lá? Muçulmana, ok? Então onde que o Islã vai desempenhar um papel muito importante? Nessa guerra de Gog e Magog. Mais adiante você vai descobrir uma outra palavra também nesses textos, Put. Put é o que, pastor? A Líbia. Também ali na região, né, pastor? Pois é. Também de tradições islâmicas, pois é. Ok? Pastor, então nós estamos diante da seguinte situação, a Rússia comandando uma liga de nações e a Rússia como principal, a Rússia desencadeando a história, a Rússia tomando a frente da história, vai conseguir pessoas, países que vão aderir a ela, e que o Senhor falou, pastor, que vai gerar uma terceira guerra mundial, ainda que não alcançando todos os países, mas vai ser uma guerra de grande proporção e que pode acontecer antes do arrebatamento? Pois é. Entende por que eu disse que vocês precisam estar preparados? Às vezes a gente fala de avivamento, e nós temos estudado avivamento nas quintas-feiras, e a pessoa acha assim, não, vai ser tudo mil maravilhas. Talvez a gente, se a gente está fazendo a interpretação mais precisa aqui, a gente veja essa guerra, que não tem nada a ver com o Armagedon, que é lá na tribulação, que não tem nada a ver com aquela guerra depois do milênio, que é a guerra final, mas uma guerra que vai ser antes. Pastor, e por que Deus vai permitir isso? Pastor, amados, porque muitos dos seus não estão alinhados. Muitos dos seus não fazem como você, que estão assistindo, que estão participando, que estão aprendendo, que estão buscando. Muitos não têm mais vida de oração. Muitos não têm mais vida de consagração.
Sabe o que Deus vai fazer? Vai chacoalhar. Lembra o que eu falei que vai acontecer na tribulação? Quem que Deus vai chacoalhar principalmente na tribulação? Israel. Para quê? Para a salvação de Israel. E sabe quem Deus vai chacoalhar além de Israel aqui, ó, um pouco antes do arrebatamento? O povo dele. Então, alguns teóricos, alguns estudiosos acreditam na possibilidade que o avivamento, a parte mais poderosa do avivamento, aconteça simultaneamente num tempo de guerra. Ah, mas pastor, estou tranquilo aqui. Porque o Brasil é um país tranquilão, o Brasil é um país... Amém, amados. Ainda que o Brasil seja conhecido na história como o último país que entra nas guerras, um país mais tranquilão, nós sofremos sequelas diretas ou indiretas. Porque uma guerra traz inflação, uma guerra traz problemas econômicos, uma guerra traz injustiças sociais, uma guerra traz situações de vigia, como pessoas dizendo, olha, agora tem guerra, então precisamos vigiar. Precisamos saber aonde estão as pessoas. Então você vai ser vigiado, você vai sofrer alguns tipos de retaliação, ainda que seu país talvez não entre diretamente nessa guerra. E daí talvez o avivamento, para que tenham homens preparados para suportar tudo isso e para evangelizar nesse tempo. Então a dor, o sofrimento, os sinais acontecendo no tempo que Deus derrama a graça. E essa graça então alcançando esses que no desespero vão procurar abrigo no Senhor. Vão procurar abrigo nas coisas de Deus. E daí sim, Deus vai poder salvar grande parte deles. Eu acredito particularmente que nesse avivamento que nós teremos no final, não sei se definir se 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas não creio que seja por muito tempo, até porque não creio que o arrebatamento demore tanto tempo. Esse avivamento vai ter essa função de salvar ainda um grande remanescente, arrebatar ainda um grande remanescente para o Senhor. E daí nós estudamos então esses povos, ok? E daí eu quero continuar esse assunto com vocês, mas ainda eu tenho algumas coisas a serem faladas, ok? Eu ainda vou ter, e eu teria que levar no mínimo aí mais 1 hora e pouco, mais 2 horas talvez, falando disso. Então, eu acho que a estrutura inicial vocês pegaram. Eu quero então levar vocês, em cima dessa estrutura, se preparar para a segunda aula, e daí, se Deus quiser, nós fecharmos essa visão, e você ficar expert em Gog e Magog, ou pelo menos conhecendo boa parte dessa ideia, para que você não seja pego, como diz o dito popular, de calça curta. Amém? Tó, alguma pergunta hoje? Nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta? Amados, eu sei que é um tema difícil. Eu sei que são muitos detalhes. Eu sei que talvez alguns digam, pastor, eu não tenho ideia do mapa, eu não tenho ideia, eu não tive chance de estudar essas coisas, eu não tenho ideia de história. Por isso que a aula está gravada, amados. Vai lá, pega o mapa, se você puder, se você volta essa aula e pesquisa, olha, a Rússia está aqui, Israel está aqui, onde está a Turquia que o pastor falou? Ah, estou entendendo a volta que a Rússia vai fazer e entrar aqui por baixo pela Turquia para alcançar Israel. E eu tenho certeza que isso vai valer a pena. Não tocamos nesse tema simplesmente porque gostamos de história, de geografia, não. Tocamos nesse tema também porque é um tema extremamente importante para esse tempo final.
E daí eu louvo a Deus por estar gravado, que você pode ver quantas vezes você quiser, ok? Tanto lá no link do Chama, como eu vou dispor também lá no canal do YouTube. Talvez você conheça alguém que goste, mas fale, olha, eu não tenho acesso ao link do Chama, não tenho acesso a essas coisas, mas quero ver lá no YouTube. Não tenho acesso ao Facebook, mas quero ter acesso ao YouTube, está lá. Ok? Amém? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Dizer que vocês continuem conosco. Hoje à noite nós teremos pela primeira vez a volta do culto físico, ou seja, em que parte da igreja estará, né, lá na igreja. Mas eu sei que, pelo que eu entendi, vão ser no máximo 80 pessoas. E talvez você possa ter mais de 60 anos, talvez você possa ter crianças e possa não estar lá conosco, ou possa estar doente ou trabalhar na área da saúde e possa não estar lá conosco, mas eu te convido, participa conosco do culto online, participe das terças-feiras, participe das quintas-feiras nos estudos que eu e a Paula temos ministrado, participe do sábado que o pastor Eric leva à frente o projeto Chama, e participe também novamente no domingo de manhã, em que nós continuamos ministrando esse tema tão importante, Apocalipse. Amados, parece que surgiu uma pergunta. O Michel, ele está perguntando, pastor, existe alguma possibilidade dessa guerra ocorrer pós-arrebatamento? Ou até mesmo o arrebatamento acontecer no médio da guerra? Ou veremos o findar da guerra para aí depois acontecer o arrebatamento? Eu vou dar a minha visão de pastor. Existem algumas pessoas que dizem, olha, eu acredito que vai ser depois, mas são raras, tá? Por quê? Porque a guerra ela tem uma função, que é balançar essas pessoas. Eu particularmente acredito que o arrebatamento virá no meio. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que quando o anticristo entrar em ação, ou seja, quando acontecer esses 7 anos de tribulação, as nações vão estar sem esperança, economicamente destruídas, sem um líder religioso, sem um líder político. E o que pode gerar essas coisas? Ah, pastor, o coronavírus. Não, ainda é muito pequeno. Pastor, vão ter terremotos? Sim. Pastor, vão ter outras calamidades? Sim. Mas principalmente uma guerra. Então, o seu pastor, como muitos estudiosos, acreditam que há uma grande possibilidade do avivamento ocorrer nesse tempo e do arrebatamento ocorrer no meio da guerra. Por isso, se você ouvir rumores de uma guerra, se você ouvir rumores da Rússia se levantando, formando ali uma confederação de nações, põe a barba de molho, porque no meio desse avivamento Deus pode levar o seu povo. Então, não espere acabar o avivamento. Não espere passar todo o processo de avivamento, porque talvez o fim desse avivamento seja exatamente nesse arrebatamento e nós vamos ser pegos como que de surpresas, como a Bíblia diz, virá como ladrão, né? Então, eu acredito sim, que nós temos uma grande possibilidade de, no meio do avivamento e no meio dessa guerra, sermos arrebatados. E o resultado dessa guerra, dessa destruição, vai deixar o caminho limpo e pronto para que o anticristo se levante como o líder dessa constituição final, né? Alguém colocou mais alguma coisa? Não. Espero ter respondido a questão. Se ficou alguma dúvida, pode me escrever no WhatsApp. Obrigado pela pergunta. Obrigado, amados.
por sua presença. Quero terminar com uma oração e pedir que Deus te abençoe. Pai, nós colocamos diante de Ti este momento, este instante, Senhor, que cada um recebeu. Sabemos, ó Pai, da complexidade deste ensino, Senhor. Sabemos que são muitos detalhes geográficos, muitos detalhes históricos, mas eles estão na Bíblia, Senhor. E se eles estão na Bíblia, são para serem aprendidos e para servirem de sinais. Pai, há um mestre que é o mestre dos mestres, ó Pai. Tu podes convencer, tu podes ensinar os corações. Tu podes fazer aonde, Senhor, talvez a nossa aula não tenha alcançado, Senhor. E preparar esses corações para aquele dia, Senhor. Eu abençoo cada vida. Eu abençoo cada história aqui. E declaro, Senhor, a Tua vitória no restante da semana, no restante dos cultos. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amados, um grande abraço. Continue participando de todos os demais cultos e que Deus te dê uma semana de grandes vitórias. E obrigado por sua presença em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Assim